caloroso boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer imensamente a Josefina, todo o grupo que nos fez a gentileza de convidar para participarmos do centenário do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Lages. Uma imensa satisfação estarmos aqui. O clima realmente está muito agradável, embora eu esteja excessivamente agasalhado, peço desculpas. Mas Goiânia estava um pouco mais quente, a 38 graus. Então a mudança foi muito grande. Como me deram a notícia que ia nevar, então eu vim apropriado. Desculpem o exagero. A temática que nos foi proposta, recebi alguns questionamentos quando definimos a temática do seminário, para falar sobre a criança, o jovem, a família e a mediunidade. E também das repercussões psicossomáticas das perturbações ou influências espirituais. Dada a pretensão de que o nosso trabalho seria voltado ao trabalhador da mediunidade diante dos desafios da nova era. Acredito que aqui, pelo que foi colocado, uma grande parte seriam de trabalhadores da área da mediunidade. Nós temos visto diuturnamente uma certa incompreensão, podemos dizer assim, da necessidade do estudo por parte do trabalhador da mediunidade em linhas gerais. Ao médium especificamente, porque justifica-se a desnecessidade do estudo para o transe mediúnico. Muitas pessoas colocam, que já trabalham há anos, há décadas em mediunidade, e psicografam, incorporam naturalmente e não precisam estudar. Isso é uma constatação que se tem. Dentro do grupo mediúnico, também temos aquele contingente de trabalhadores. É muito comum nós vermos pessoas dizendo que vão à reunião mediúnica e não são médiuns. Aqueles que nós chamamos de grupo de apoio ou equipe de apoio. E esses participam, mas não têm muita noção do seu papel na reunião mediúnica. É muito comum também ouvirmos a colocação mais ou menos assim: eu vou na reunião mediúnica porque eu gosto, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não escuto nada, eu sou uma pedra. Aliás, não sei nem o que eu estou fazendo lá. Então eu vou a si mesmo. O terceiro grupo é o do dirigente, que desde a formação dos estudos iniciais, ou a pessoa que não manifesta nenhum tipo de mediunidade, então diz assim: você não tem mediunidade nenhuma, você vai dirigir, você vai dialogar com os espíritos. Já que você não tem mediunidade, então nós ficamos centrados nesses três grupos. E realmente é o tripé da reunião mediúnica, segundo Allan Kardec.
Mas ele coloca da seguinte forma: para que a reunião se desenvolva e o transe ocorra com segurança, é necessário que nós tenhamos um médium que tenha a faculdade específica, conhecimento da atividade e segurança moral suficiente para o trabalho. O dirigente, que precisa também ter experiência, conhecimento e segurança moral desejável para a condução daquele momento. E a equipe, que nós chamamos de apoio, mas que Kardec utiliza a expressão meio. São as pessoas que vão à reunião mediúnica e dão sustentação ao desenvolvimento da atividade. A palavra meio utilizado por Allan Kardec se refere também ao ambiente espiritual que o grupo possa criar, que é de grande interferência para o êxito da atividade mediúnica. Porque o meio é constituído dos encarnados e dos desencarnados que os acompanham. Então, uma reunião mediúnica é uma reunião de uma equipe só, parte no corpo físico, parte na dimensão espiritual. Aqueles que estão na dimensão espiritual poderão estar presentes de duas formas básicas: comprometidos com a atividade mediúnica, porque são responsáveis pela atividade. Assumiram com os encarnados o dever, o compromisso da mediunidade na Terra. Mas também espíritos que acompanham os trabalhadores da mediunidade. São aqueles que são os conviventes com a equipe mediúnica, que podem interferir negativamente de forma intensa no aproveitamento do trabalho. Nós levamos as nossas companhias espirituais para a reunião mediúnica. A questão é que os espíritos superiores criam barreiras de proteção para a reunião mediúnica. André Luiz menciona 3. Em torno da instituição espírita, evitando a entrada de espíritos oportunistas. Em torno da sala da reunião mediúnica, criando um ambiente propício para os espíritos que se manifestarão, os visitantes espirituais. Uma terceira barreira em torno da mesa mediúnica, ou do grupo, na qual estão os espíritos que vão manifestar na reunião mediúnica. Mas essas barreiras, elas podem ser violadas, conforme o teor dos nossos pensamentos. Porque o que determina a reunião mediúnica exitosa é que ela seja de um propósito elevado, um propósito sério e instrutiva. Segundo a expressão de Allan Kardec, é aquela em que se aprende pela observação das manifestações. Não é uma atividade simples participar de uma reunião mediúnica. Demanda comprometimento, seriedade, mas, sobretudo, a nossa frequência na reunião mediúnica deve causar em nós uma melhoria moral e não uma mera frequência ou comprometimento.
ao observarmos os espíritos que ali se manifestam, suas dores, suas dificuldades, os problemas, as ilusões, toda a sorte de problemática que estão envolvidos, isso deve ser para nós uma imensa lição para que amanhã nós não estejamos nas mesmas condições. Então nós poderíamos dizer que não podemos entrar numa reunião mediúnica e sair dela da mesma maneira. Porque nós estamos tendo a oportunidade de ver o futuro. É uma janela que se abre para o futuro. Por isso não é uma atividade corriqueira. Então é preciso entender a dinâmica da reunião mediúnica. A capacidade perceptiva mediúnica de uma pessoa, ou seja, ela tem a condição psíquica de entrar em transe em função de um preparo que ela teve antes da reencarnação. Allan Kardec, na sua pesquisa, ele verificou que todas as pessoas têm a possibilidade psíquica de entrar em contato com outras mentes. Há essa possibilidade psíquica, que é uma possibilidade desconhecida da ciência, embora estudos científicos já tenham anotado que os nossos sentidos eles vão além da visão, da audição e do tato. A capacidade intuitiva, estudada pela psicologia, pela parapsicologia, que é evidente. Uma pessoa chega num lugar e, por exemplo, diz, eu vou mudar para aqui. Eu sinto que vou morar nesse lugar. E isso acontece no futuro. Ou a pessoa, ela tem aquela ideia de que vai encontrar com uma outra pessoa naquele dia, e isso acontece. Uma pessoa está do lado da outra, vai dizer alguma coisa, e a outra diz primeiro. Isso são percepções objetivas, que é muito comum acontecer. São percepções metapsíquicas, além dos sentidos orgânicos. Então, essa percepção, ela é identificável nas pessoas, mas não se sabe a origem. Até mesmo nas profissões, não é? Mostrando que muitas vezes se trabalha mais pela intuição do que pela razão. Isso foi verificado em pesquisas nos ambientes em que se negociam ações. Os agentes profissionais que compram e vendem ações, orientam na compra e venda de ações, eles observam o desenvolvimento do mercado e intuitivamente sugerem essa aquisição ou aquela outra. Então não há uma atividade racional de razão. Kardec também observou isso. E a essa possibilidade, ele deu o nome de faculdade mediúnica. Essas são algumas das possibilidades da faculdade mediúnica. Por isso ele disse e anotou que todos nós somos médiuns. Alguns têm uma possibilidade mais direta de entrar em contato com os espíritos pela visão, pela crise
que nós chamamos hoje de transe mediúnico, que ele verificou também como ocorrência psíquica, mas não pôde identificar a origem. Sobretudo, por que algumas pessoas têm sentido mais avançado e outras menos avançada essa percepção espiritual ou metapsíquica? Esta questão que Kardec coloca, por que alguns têm a mais e outros a menos, ficou sem resposta. Ele identificou a faculdade mediúnica, mas não foi capaz de identificar por que uns têm essa possibilidade mais ampla e outros não. A resposta de por que algumas pessoas, e a essas nós chamamos de médiuns, têm essa possibilidade mais ampla, vem ocorrer cerca de 90 anos depois da publicação de O Livro dos Médiuns, com uma obra excepcional trazida pela mediunidade de Chico Xavier, o livro Os Mensageiros. Esta obra, especificamente, responde ao questionamento de Allan Kardec. Por que algumas pessoas detêm a possibilidade psíquica mais ostensiva do que outras? André Luiz vai mostrar que existe nas colônias espirituais, ele dá o exemplo de Nosso Lar, mas nas colônias espirituais há um departamento, nominado por ele de Centro de Mensageiros, que prepara, ampliando as capacidades psíquicas dos candidatos à mediunidade na Terra, para que tenham facilidade na percepção da dimensão espiritual. Segundo ele descreve, as pessoas desejosas de trabalhar nessa atividade vão para o centro de mensageiros e recebem, ele usa a expressão tratamentos. Ele não explica quais são esses tratamentos. Quase que diariamente, para que depois, ao reencarnarem, tenham a percepção psíquica mais ampliada. Então, conforme o comprometimento da pessoa na atividade mediúnica, ela terá um tempo maior ou menor de preparo na dimensão espiritual. Ele chega a mencionar caso de médium que teve o tratamento ou o preparo por 30 anos consecutivos, o que deu uma percepção psíquica muito dilatada, surgindo a mediunidade na adolescência, embora se registrassem percepções na infância. Embora ele não diga qual foi a alteração perispiritual provocada no cérebro, porque obviamente esse tratamento atingiu o perispírito para se refletir no corpo físico. Notadamente, pelo que se observa dos médiuns, atuou-se no sistema límbico, no hipotálamo, a epífise, porque o médium passa a ter facilidades para lembranças de vidas passadas, uma hipersensibilidade, daí serem chamados de sensitivos, uma sensibilidade a pessoas, a assuntos, a ambientes, a possibilidade de expansão psíquica mais ampla para entrar em transe, ou na expressão de Kardec, a crise, acesso à memória de vidas passadas,
a visão psíquica de desencarnados, a vidência, a psicografia, atuando em centros motores do nosso cérebro. Então o indivíduo é preparado anteriormente para reencarnar como médium, como nós chamamos, ostensivo. Naturalmente, André Luiz vai revelar que a glândula, a epífise ou glândula pineal, seria esse ponto intermédio do contato da mente espiritual com o cérebro perispiritual, refletindo no cérebro orgânico. Então há todo um preparo da estrutura psíquica, neurofisiológica do médium, para que ele possa perceber de forma mais dilatada a dimensão espiritual. E ele explica mais que as pessoas que se candidatam a essa atividade são aqueles que já falharam muito em vidas passadas com a mediunidade, que tiveram a oportunidade de mais uma vez atuarem como médium, resgatando compromissos de vidas passadas e tendo a oportunidade de evoluir. A segunda categoria de candidatos a essa atividade mediúnica seriam pessoas que nunca trabalharam na mediunidade e que desejam esse tipo de experiência. Isso explica o questionamento de Allan Kardec. Por que algumas pessoas têm a possibilidade do transe mediúnico e outras não? Por que essa resposta não foi dada a Kardec à época? Faltava tecnologia. Estudos médicos, científicos, que pudessem dar expressões aos espíritos, porque faltava palavra para explicar a faculdade mediúnica, como ela surge de forma ampliada numa pessoa. Então, o transe mediúnico é um fenômeno fisiológico, de natureza espiritual. Fisiológico porque há todo um contingente neurológico envolvido na questão que predispõe ao transe. Por isso a pessoa, para trabalhar na mediunidade, não precisa estudar. Porque para ela é natural. Ela foi preparada para isso. E nós vamos encontrar pessoas assim em todos os ambientes, não só dentro do espiritismo, em outras religiões, sem religião alguma. Porque essa é uma possibilidade psíquica da pessoa. Por isso as pessoas dizem, eu sempre trabalhei na mediunidade e nunca estudei. E é verdade. Não precisa nem ter moralidade. Porque ela é uma predisposição orgânica. Em que o estudo interfere? Porque os espíritos são unânimes em dizer que o médium precisa estudar. Eles são insistentes nessa tese desde Allan Kardec. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, chega a mencionar que é preciso estudar até mesmo gramática. Qual é a interferência do conhecimento na prática mediúnica? Kardec estuda o tema no capítulo
influência do médium nas comunicações e também no capítulo influência moral do médium na comunicação. Porque ele identificou isso. Ele observava que 2 psicógrafos, porque era a faculdade mediúnica que permitia um melhor estudo, a mensagem ficava anotada, registrada, e podia se analisar. 2 médiuns psicógrafos mecânicos. A mesma faculdade mediúnica, a mesma possibilidade. Havia uma grande diferença no conteúdo, na forma. Os 2 eram automáticos. E muitas vezes psicografando o mesmo espírito. Havia uma diferença. De onde provinha essa diferença? Então, através de 2 médiuns, com a mesma faculdade mediúnica, mecânico, pode ter sim uma grande variação, dependendo do conhecimento da pessoa, da moralidade da pessoa e do lugar que aquela mensagem foi recebida. São fatores que interferem. Por isso é que precisa estudar. Como dissemos, para o transe em si não há necessidade. Mas para a qualidade da mensagem é preciso conhecimento. É preciso a moralidade. E é preciso que o grupo mediúnico seja sério e instrutivo. Senão, a mensagem, ela fica fragilizada em termos de conteúdo, ou então provém de uma fonte falsa, de um mistificador. A análise das comunicações mediúnicas é das coisas mais sérias que se tem no Espiritismo. Para não ser enganado, porque nós não controlamos os espíritos. Então você vê, hoje nas redes sociais, mensagens de Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos mais amados nesse mundo, mas é um dos espíritos mais mistificados que se tem também. Com conteúdos absurdos. Sem nenhuma elevação espiritual compatível com a sua categoria de espírito, já completamente desprendido da matéria, por causa do conteúdo. Aí você vê que houve algum problema na recepção daquela mensagem. É o médium? É a falta de conhecimento, de moralidade ou o ambiente? Mas você pode pegar também e fazer uma análise muito simples. Compare a psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira e de Divaldo Pereira Franco. Isso é fácil fazer hoje. Nós temos mensagens publicadas pelos 3 médiuns. Percebe-se nitidamente a diferença de estilo. Porque foram as diversas mentes que interpretaram o mesmo pensamento. Mas o conteúdo é o mesmo. E são autênticas. Através de Chico, de Divaldo, através de Ivone. Que é um estudo importante de se fazer. E que não se faz comumente. Acredita-se em tudo. A credulidade tem levado a interferências obsessivas gravíssimas. Por isso, precisa-se estudar. Para dar qualidade
a atividade do médium. Senão, a reunião se torna sofrível. Ela precisa ser instrutiva. André Luiz comentando essa questão, por que a reunião mediúnica é instrutiva? Ele assistia uma reunião mediúnica em que os espíritos estavam sendo esclarecidos. Ele usa a palavra doutrinação, em função da época que foi psicografado o livro. Os espíritos foram doutrinados. Terminou o atendimento, ele perguntou ao mentor se, em todos os casos, havia necessidade da comunicação mediúnica. Ou seja, se todos os desencarnados, sofredores, precisavam do atendimento em reunião mediúnica. E a resposta do mentor ela é muito interessante. Ele diz assim que não. Nem todos os desencarnados, sofredores em dificuldade no mundo espiritual, em sofrimento, necessitam do transe mediúnico para serem atendidos. Nós temos recursos desconhecidos à disposição para o socorro das entidades sofredoras. Então, qual é o motivo do transe? É para que os encarnados, observando o fenômeno, a manifestação, as palavras, a tristeza, o choro, o desespero, aprendam. Para não serem assim. Para que no futuro não tenham esse mesmo destino. É a reunião mediúnica instrutiva. Mas o mais comum, em função de um desconhecimento, ou podemos dizer até mesmo de uma vaidade, acredita-se que os espíritos dependem dos encarnados para o trabalho mediúnico. A resposta que foi dada a André Luiz é surpreendente. Porque muitos acreditam que o mundo espiritual é que depende dos médiuns. Uma vez me perguntaram isso numa exposição. O que é que nós vamos fazer? Será que nós vamos ter que incorporar todos os desencarnados em sofrimento que estão nesse mundo? Milhões. É uma visão infantil. O mundo material poderia nem existir sem interferir no mundo espiritual. Mas a gente coloca essa ideia dessa dependência. Então imagina-se que quando termina a reunião mediúnica, os mentores ficam ali, de braços cruzados, aguardando o grupo voltar na semana que vem. Torcendo para ver se volta, né? Para dar continuidade ao socorro aos desencarnados. Isso não existe. A gente precisa ampliar o olhar sobre isso para verificar a grande oportunidade que se está se tendo de participar de uma reunião mediúnica. O esforço deles é em nos ajudar. Porque eles poderiam perfeitamente dispensar essa ajuda. Então quem está sendo ajudado na reunião mediúnica? O trabalhador. E não sendo ajudado com a ideia comum que se tem de que está sendo afastada a influência. Que é outra confusão que se comete em termos de reunião mediúnica espírita, que o objetivo dela é afastar influências espirituais. Nunca foi. O propósito é a transformação moral do trabalhador. Nessa ideia comum de que desobsessão é afastamento de influência.
Por isso, muitas pessoas dizem assim, hoje eu vou na reunião mediúnica, porque eu estou vendo que as coisas não vão bem, eu estou desequilibrado, então eu vou na reunião mediúnica. Reunião mediúnica não é para pessoas desequilibradas, é para pessoas equilibradas. Outra expressão que a gente ouve muito, a gente decide e os espíritos se adaptam. Eles não se adaptam. Eles têm um planejamento. Se a gente alterar, o fenômeno não ocorre. Mas essa inversão de papéis, de uma tola vaidade nossa, de que os espíritos dependem de nós. Por isso a gente não estuda. Para que eu vou conhecer? O transe já me basta. Ou absurdidades como o livro dos médiuns está ultrapassado. É uma obra minimamente conhecida no próprio movimento espírita e junto aos grupos de trabalhadores de mediunidade. Então, o estudo é necessário para qualificar a atividade mediúnica. Para o médium. E aí entra a questão. Quem é o médium? Porque quando a gente fala o médium, nós estamos falando daquele que incorpora, daquele que psicografa, do que vê. Ele é o médium. Mas a faculdade mediúnica ela é inerente ao ser humano. Alguns a têm dilatada, mas todos somos médiuns. Então, a reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. E normalmente não se vê isso. Porque todas as vezes que a gente fala em moral, em disciplina, em assiduidade, em comprometimento, é para o médium, o que incorpora. Então você agora tem que ser disciplinado, você tem que estudar, você tem que ter moralidade, você não pode faltar, você não pode levantar, você tem que falar baixo, você não pode fazer muito gesto. Agora você incorpora. Tudo é para ele. Mas é muito conveniente, porque eu não sou médium. É só para ele. E aí há todo um preceito disciplinar, porque eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não sinto nada, então não preciso dessas disciplinas. Eu também não, porque eu só esclareço os espíritos, eu sou o dirigente. Isso eu observei em seminários parecidos como esse, em que a gente perguntava quem eram os médiuns, levantava para pedir para levantar as mãos, e quase todos levantavam as mãos dizendo-se médiuns. Outros estudantes. E quando eu perguntava quem era dirigente, apenas uns 3 ou 4 levantavam a mão. Então eu vi que tinha menos dirigentes do que trabalhadores da mediunidade. Um dia eu perguntei para um por que eles não iam, por que ele não ia nesses estudos. Não pelo seminário em si, mas a oportunidade de troca de experiência, de troca de ideias, né, que a gente está buscando aí o encontro fraternal através do estudo. Por que os dirigentes não compareciam? E ele me deu uma resposta interessante, ele falou assim, mas não é um seminário para médiuns? Eu mando os médiuns. Eu notei que ele se excluía da definição de médium. E a maioria se exclui. Por isso, toda obrigação fica sobre o médium. Porque a nossa interpretação de médium é falha. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos,
é por esse motivo médium. Kardec não excluiu ninguém dessa definição. O problema é que a pessoa não se vê médium porque ela não reconhece em si os sinais e sintomas de mediunidade. Qual é a faculdade mediúnica do esclarecedor e do dirigente? Intuitiva. Ah, é só a intuição? Não, é a intuição, que é uma faculdade mediúnica estudada por Kardec e considerada ostensiva. Quando a gente fala normalmente de faculdade mediúnica ostensiva, a gente só coloca psicofonia, psicografia e exclui a intuição. Qual o motivo? Má interpretação. Porque está colocado no campo, no capítulo das manifestações intelectuais, que ele divide fenômenos físicos e intelectuais, que são aqueles que têm transmissão de pensamento, os fenômenos intuitivos. Qual é a faculdade mediúnica do dirigente? A intuição, que precisa ser desenvolvida. André Luiz é específico, ele nomina de médium esclarecedor. Porque ele ali está fazendo um trabalho de conexão psíquica com o dirigente da reunião mediúnica, espiritual. Aliás, ele faz uma dupla conexão que é muito interessante, porque é complexo o trabalho do esclarecedor. Ele faz dupla conexão com a mente do dirigente espiritual e aparelhos que existem no lugar da reunião mediúnica, onde, por exemplo, aparecem imagens da vida pregressa do desencarnado, e que o desencarnado vê lembranças que o ajudam a entender o momento presente. Então, o esclarecedor capta essas imagens também, o que auxilia no atendimento ao desencarnado. Então, a mente dele como que se biparte. E ele tem uma dupla comunicação psíquica. Olha que fenômeno complexo. São dois mecanismos intuitivos, com a mente do dirigente espiritual e com um aparelho, mostrando como a atividade psíquica do esclarecedor é intensa durante a reunião mediúnica. Mas eu não preciso estudar, porque eu só sou o dirigente. E aí o esclarecimento fica sofrível, que é aquele caso que a gente ouve muito, duas palavras que praticamente são chavões em atendimento ao desencarnado: perdoa e esquece. Não, meu irmão, você perdoa. Ou você esquece, que isso passa. Não há possibilidade de esquecer tão rápido e nem de perdoar. Eu vi um esclarecimento de um rapaz, estava conversando com o espírito, e o espírito foi descrevendo o sofrimento dele. E ele insistia naquela tese do perdão. Só dizia isso, perdão também. Perdoa, perdoa, não falava mais nada. E o espírito vai dizer: olha, fulano de tal, referindo-se ao encarnado, entrou na minha casa, me traiu com a minha mulher, ficou com os meus bens, me induziu à morte, acabou com a minha família, com o meu patrimônio, com os meus filhos, acabou com tudo. Eu não vou perdoá-lo. Claro, uma mente em sofrimento. Não basta uma palavra, é preciso ele entender. E o esclarecedor, então, insistindo, acho que o espírito perdeu a paciência e falou para ele assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou hoje à noite para dentro da sua casa, eu vou fazer com você, com a sua família, tudo que fizer com a minha. Aí você vem aqui semana que vem e me perdoa, pode ser? Ele calou na hora. Aliás, ele nunca mais conversou com nenhum espírito. Mudou de função, foi para o apoio.
mostrando um despreparo, tanto pelo exagero de não mais atender o desencarnado, porque ele deveria ter buscado se aperfeiçoar, quanto ficar numa tese insustentável de falar para perdão para uma pessoa, porque ele é uma pessoa em grande sofrimento e fora do corpo físico, dementado. Não conhece o mecanismo da comunicação. Porque as imagens mentais que o Espírito descreve são reais. Não são imagens como de cinema, de TV. São criações tridimensionais pela nossa capacidade psíquica de criação. Então, o esclarecedor é médium. E aqui pedir apoio, que diz que não sabe o que faz lá, é exatamente aquela que libera fluido ectoplasmático intenso para o funcionamento desse e de outros aparelhos que tem no ambiente. Então, o médium chamado de apoio, ele está atuando muito, porque ele recompõe fluidos no momento do transe e ajuda na criação do ambiente espiritual da reunião. É preciso tirar da mente que eu não estou fazendo nada, muito pelo contrário. É preciso manter em oração, porque está doando fluido. Então a reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. Por isso, quando se fala o médium, está se referindo a todos na reunião. Tiremos isso da cabeça, de que estamos falando apenas para o psicofônico. Para todos. É preciso que haja esse amadurecimento dos grupos e estude. E mais, estudar espiritismo, estudar mediunidade. E eu colocaria ainda um tema que eu vejo muito pouco estudado no movimento espírita, que é o tema obsessão, desobsessão. Se estuda pouco mediunidade, menos ainda ou quase nada de obsessão. E se você pergunta, o nosso grupo é de desobsessão. Mas o que se estuda de obsessão e de desobsessão? As pessoas não têm noção. Porque parte daquela ideia de que desobsessão é afastamento de influência. Como se o desencarnado fosse ocupado de tudo. Desobsessão é reconciliação e não afastamento. Por incrível que pareça. É aproximação afetiva e não distanciamento. Há um caso que eu considero paradigma no estudo da obsessão e da desobsessão, um caso singelíssimo da biografia de Chico Xavier, quando ele está numa rua, amigos do seu lado, e chega uma senhora demonstrando grande desequilíbrio, dizendo a ele assim, Chico, tem um espírito preso em mim, Chico, tira ele de mim. É a ideia que tem da gente, né? Está incomodado, tirar o espírito, né? Ele vira para ela e fala assim, aquela mineirice amorosa dele, tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. É uma frase que nos abre um campo enorme de pesquisa e de análise. Evangelizar ele e nós todos juntos. É a visão de Kardec, quando ele diz que a desobsessão se dá pela evangelização de encarnado, de desencarnado e pela recomposição fluídica, pelo passe, pela água fluidificada. Não está escrito em nenhum lugar da obra da codificação que é afastamento de espírito. E a nossa cultura mediúnica é basicamente centrada no afastamento do desencarnado. Existem técnicas para se afastar 500 espíritos numa noite das pessoas. Como se o problema fosse esse.
e não a mente desequilibrada do encarnado. E mais, esse tema é muito fértil, só esse daria um seminário. Mas para trazer mais uma ilustração de como os trabalhadores da atividade mediúnica precisam se debruçar sobre o tema, porque a literatura espírita está repleta de casos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há um capítulo de uma senhora que estava em profundo sofrimento e foi autorizada a intervenção dos benfeitores espirituais. André Luiz comparece à casa dela, junto com os mentores encarregados. Ela já estava para ter um infarto, alguma coisa assim. Ela estava já muito doente, num processo obsessivo gravíssimo. O problema era que o marido estava numa convivência extraconjugal. E ela sabia desse relacionamento extraconjugal. Naquela noite específica, ele se despediu da família e foi para o encontro da mulher, com a mulher. E ela em casa ficou em profundo sofrimento, os 2 filhos já estavam dormindo. O que é natural nesse tipo de situação. Como ela conhecia a mulher com quem seu marido estava envolvido, naturalmente ela fixou o pensamento naquela mulher. E pensou tão insistentemente que quando André Luiz chegou na sala, ele se deparou com um quadro estarrecedor. Ela tinha criado uma duplicata da mulher, estava do lado dela. Não era um desdobramento da mulher, era uma forma pensamento. A forma pensamento criada era uma pessoa. Então não imagine, se você estiver imaginando um filme, um quadro, uma fotografia, não era isso. Pela descrição, era uma pessoa. Tanto que ela emitia aquele pensamento para a forma pensamento, a tristeza, a raiva, a mágoa, o ódio, isso voltava para ela. Era o que estava alterando a saúde dela. Ela estava descompensada por uma criação da alma dela, da mente dela. Ela estava num processo obsessivo, criado pela própria mente. O socorro foi possível da seguinte forma: eles hipnotizaram a mulher para ela dormir, ela dormiu imediatamente, afastou-se do corpo e eles tiveram um longo diálogo com ela. Começaram perguntando assim: o que está acontecendo? Ela falou: você não sabe? Os espíritos sabiam muito bem. Obviamente que ele queria verbalizar, iniciar uma conversa. Meu marido está me traindo. E a partir daí desenvolve-se uma conversa para que ela pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento. O que é extremamente grave. A certa altura, o mentor que dialogava com ela disse assim, que ela precisaria entender, por mais que doído fosse, porque ela não sabia quem foi aquela mulher e nem quem será. Eu achei essa frase pesadíssima. Ela não sabia quem foi e nem quem será. E que a solução seria a reconstrução da família, sem o escândalo, sem o desespero. E a palavra-chave, ela precisaria perdoar.
que é extremamente complexo numa situação como essa. Mas era somente com o perdão que ela destruiria aquela forma de pensamento. E poderia ter visão mais serena e equilibrada para solucionar o problema. E ele vai responder pelas atitudes dele. Juntamente com a jovem vigilante. Mas ela, como mãe, não poderia se abater mais além do que estava sofrendo. Porque não resolveria o problema. Chegando, porventura, até uma desencarnação. Mas precisaria dilatar a percepção, espiritualizar o entendimento do que estava acontecendo naquele momento. O diálogo é belíssimo. Perpassa por esses pontos principais. Analisando o fato, onde estava o desencarnado obsessor dessa família? Não tinha. Quem foi doutrinado naquele momento? A encarnada. E não a desencarnada, porque não tinha. Mas se narra esse tipo de problema, que é muito comum, infelizmente, num atendimento espiritual, num centro espírita, para um dirigente, num grupo mediúnico, a primeira coisa é, vamos afastar o espírito. Qual espírito vai ser afastado? O dela desencarna, né? Vamos doutrinar o espírito, que há uma obsessão no seu lar. O que falta no lar daquela mulher? Evangelho. Mas o desconhecimento do que é obsessão nos leva a essa percepção ilusória. E um mau esclarecimento às pessoas. Por isso é preciso estudar. Para qualificar o atendimento a uma sociedade extremamente carente. E os grupos mediúnicos precisam criar um espaço para o estudo dos vários casos de obsessão narrados na literatura espírita. A manifestação na reunião mediúnica, ela é útil e necessária. Mas é preciso desenvolver os canais intuitivos para saber o que falar. Por isso, ao dirigente, nós indicaríamos 2 livros de cabeceira. O livro dos médiuns para entender a dinâmica das nossas relações com a dimensão espiritual. E o Evangelho segundo o Espiritismo, para se ter conteúdo moral para se falar com segurança. Cada palavra tem que ser medicamento e bálsamo. Quais palavras? As nossas muitas vezes são úteis, mas insuficientes. É preciso uma análise evangélica do problema. Não é decorar o Evangelho, é ter uma análise evangélica do problema. Aí nós conseguimos atuar na mediunidade com o equilíbrio desejável. E ajudar. Sem essa visão, muitas vezes simplista, de que o socorro se faz exclusivamente por afastamento de influência. O grande trabalho é a evangelização das pessoas, a nossa evangelização, que deve ser a primeira preocupação do médium. E quando agora eu falar do médium daqui para diante, que lembremos de todos nós do grupo mediúnico. Tirar essa expressão, eu não sou médium. Isso ainda demonstra no movimento espírita uma incompreensão do que é mediunidade. Eu não estudo o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns é para os médiuns. Que é a maior incompreensão que se tem do livro dos médiuns. O livro dos médiuns não é um estudo para a formação de médiuns. Ele não tem esse viés. Kardec diz isso na introdução. Ele não desenvolve a mediunidade. Então, o que o livro dos médiuns estuda? A mente humana.
como? Está cheio de fenômeno. Mas é porque as pessoas não percebem. Leem e não atinam sobre um aspecto muito interessante. Todas as vezes que Kardec pesquisa o fenômeno, porque nós temos que separar o fenômeno da faculdade mediúnica, ele chega na faculdade mediúnica, que é uma expressão da mente humana. Alguns exemplos ficam claros. Quando ele estuda o fenômeno que ele considera mais espetacular, segundo ele próprio, que é o da escrita direta. O que é o fenômeno da escrita direta? Um papel é dobrado ou colocado sobre uma mesa, numa gaveta, e aparecem as escritas do espírito. Frases, palavras. Então ele começa a pesquisar com os espíritos, estabelece uma longa entrevista, que ele queria saber como é que surgia a tinta no papel. No primeiro momento colocou-se caneta, colocou-se tinta, lápis, depois fez a testagem sem esses instrumentos e verificou que o fenômeno acontecia também. Então concluiu-se que não precisava dobrar o papel, não precisava deixar numa gaveta, bastava deixar por um tempo que a escrita surgia. Claro que dependia do médio de efeito físico. Mas como é que o espírito conseguia a tinta ali no papel? Que a tinta não sumia. Ela não desaparecia. Dentre outras explicações, eles vão dizer que eles eram capazes de alterar a natureza, a propriedade da matéria. E aí eles vão explicar a existência do fluido cósmico universal e da ação do perispírito na produção daquele fenômeno. Então o espírito explica para ele o mecanismo, que era uma alteração da propriedade da matéria. Então o espírito é capaz de alterar a natureza da matéria. A pesquisa é muito interessante nesse capítulo. Ele pergunta até se era possível criar uma substância alimentar. O espírito diz que sim. E se a pessoa comesse, sentiria saciedade do alimento? Sim. E poderia criar uma substância venenosa? Sim. Por que eles não fazem? Porque não é permitido. Achei isso muito interessante. E aí pergunta, e se fosse um medicamento? Aí nós fazemos continuamente. Alterando a água. Aí ele explica o problema da água fluidificada, que é uma alteração da propriedade da matéria. Faz todo o estudo desse e culmina com uma pergunta, aquela pontual. Como vocês alteram a natureza, a propriedade da matéria? Você falou que altera a propriedade, mas como se altera? Pelo pensamento. Pela nossa vontade. Então ele começou a estudar um fenômeno grosseiro. E chegou na sede, na essência, pensamento. Só você consegue fazer isso? Eles dizem, não, qualquer espírito consegue fazer isso. Lá não coloca se encarnado ou desencarnado, coloca genericamente. Então, todos nós podemos promover alteração na propriedade da matéria. Ele vai estudar o fenômeno do piano que tocava sozinho. Ele falou, a gente vê as teclas do piano movimentando, ora as mãos materializadas. Vocês tocam as teclas do piano. E os espíritos disseram, nós não tocamos nas teclas do piano porque nós não temos mais mãos. Então como vocês movimentam as teclas do piano? Pelo pensamento. E assim foi com todos os fenômenos ditos mediúnicos. A ação dos espíritos na matéria se dá pelo pensamento. Então o livro dos espíritos estuda o quê? O pensamento. Não é o fenômeno. O fenômeno é o fio que puxa para se chegar no novelo. E a pessoa diz que o livro do mestre está ultrapassado.
Não se ainda chegou-se à essência, porque quando ele fala que todos os espíritos são capazes de produzir isso, abre um outro estudo dos potenciais psíquicos. É por isso que o médium, numa câmara de passe, quando deseja a fluidificação da água, ela acontece, porque houve a ação da mente do médium associada com a mente do benfeitor espiritual e transformaram aquela água em medicamento. Quando aquela mulher criou a forma pensamento, que a obsidiava, foi uma alteração da propriedade da matéria produzida pelo pensamento. E isso estamos fazendo continuamente em torno de nós. Os nossos pensamentos são vistos pelos espíritos, porque eles se materializam em torno de nós. Isso é uma ação mediúnica, que nós promovemos 24 horas, muito mais fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. Nós somos muito mais médios fora do centro espírita do que dentro do centro espírita. Pela própria definição de mediunidade, de fenômeno mediúnico, ação do espírito sobre a matéria. Qual a matéria? O fluido. Mas no estudo da faculdade mediúnica nós vamos ver mais. A ação do pensamento sobre a matéria, fenômeno mediúnico. Todos nós produzimos isso, todos somos médios. Qual é a primeira matéria que sofre a ação do pensamento de um espírito? Qual é? Repito. A primeira matéria que sofre alteração pelo pensamento de um espírito. A nossa. Então, nós vivemos de atos mediúnicos sucessivos. Porque nós somos um espírito atuando na matéria. Qual é o organismo que permite essa ação? A faculdade mediúnica. E ainda tem muita gente no movimento espírita dizendo que nós todos não somos médiuns. É porque não analisa. Fica na superfície da definição. A ação psíquica é do espírito sobre o perispírito, que é matéria, e que se reflete no corpo físico. Então o ato de viver é um ato mediúnico. Veja que eu coloquei aqui outras funções da faculdade mediúnica que não o transe. O transe é o mínimo da faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica tem outras funções no nosso organismo. Extraordinárias. Por isso, a importância de se estudar a mente. Estudar a mediunidade é estudar a mente humana. Ora, se todos nós podemos alterar a propriedade da matéria, eu poderia, em tese, movimentar essa mesa. Por que que eu não consigo pela minha vontade? Porque não é autorizado. É outra coisa. Não que não exista essa possibilidade de eu movimentar. Mas na história existem psiquistas que conseguiam movimentar objetos. Porque havia ali uma autorização para mostrar o fenômeno. É uma ação psíquica, que é uma atuação da mente sobre o fluido cósmico universal. Bom, esse foi só um dos 3 temas que me deram para falar nesse seminário. Mas essa breve introdução, brevíssima introdução, ela nos dará base para entender, agora após o intervalo,
há dois assuntos que eu acho importantes para a nossa análise. Já que a gente viu que a ação mediúnica não se circunscreve à reunião mediúnica, nós vamos analisar a mediunidade no lar. E as repercussões orgânicas e psicológicas da obsessão, que é um tema também muito pouco estudado e que a gente precisa se ater. Mas dependemos dessa compreensão da ação psíquica da mente no fluido. Então nós vamos para um intervalo agora, né, de 30 minutos e voltamos daqui a pouco. Por hora, muito obrigado, gente.